Trump disse que vai impor uma tarifa de 100% sobre os filmes feitos fora dos Estados Unidos. Apesar do anúncio, o republicano não especificou quando ou como a tarifa poderia ser promulgada. Se cumprir a ameaça, essa será a primeira vez que o presidente americano vai impor uma tarifa sobre um serviço ao invés de produto. E para falar, de todas essas novas tarifas e entender melhor, obviamente, os motivos por trás dessa história, eu converso agora aqui com o nosso colunista, Gilvan Bueno. Gilvan, meu querido, muito bom dia, obrigado por estar aqui sempre com a gente, pela parceria de sempre. Antes de mais nada, uma boa terça-feira aí para você. Muito bom dia, Débora, nossa audiência. Para conseguir te responder, essa semana eu estou todo em Nova York aqui, falando com diversos fundos e investidores, e vai ser uma semana bastante animada. Ai, que maravilha, né? Então você já está aí direto da fonte, onde você consegue já trazer um calor, do momento. E eu vou querer chegar no calor do momento nessa questão, desse shutdown, porque eu imagino que você já está conversando com algumas pessoas aí sobre isso, Gilvan. Mas antes, vamos falar um pouco aqui dessa política comercial, né? Trump anunciando essas tarifas aí de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos, ampliando essa tarifa para o setor madeireiro. E eu quero entender como que você interpreta essa guinada. É, novamente, estratégia, talvez até estratégia eleitoral, de impacto, ou há por trás disso algum senso na hora que ele começa a taxar serviço e não mais apenas produto. Lembrando que essa já era uma preocupação, que a gente tinha há um bom tempo, até porque se a gente para poder pensar a dependência, por exemplo, de outros países de produtos, de serviços, na verdade, dos Estados Unidos, de empresas americanas que fornecem serviço, é muito grande. Então, a gente pode ter aí um limiar ainda mais tênue na tua visão, a partir do momento que a gente abrange agora no tarifaço serviços, Gilvan. Como que você avalia isso? Débora, muito bom ponto, essa questão de serviços, e no primeiro momento, estamos sendo maravilhoso estar aqui nos Estados Unidos para falar com os principais bancos, porque no primeiro momento a gente pensa que é um impacto direto na economia americana, mas quando você começa a olhar o final da cadeia, é um ataque diretamente para a economia chinesa, né? Por que isso, né? Nos últimos anos, a China começou a produzir muitos filmes, filmes que têm chegado aqui para os Estados Unidos, e até alguns produtores, por exemplo, recentemente teve o Tom Cruise fazendo o lançamento do seu filme na China, e como o mercado consumidor da China é um mercado que gosta da qualidade do material produzido aqui nos Estados Unidos, você acaba fazendo os lançamentos lá, fazendo essa distribuição por lá, muitas vezes até colocando todo o cenário dentro da China, porque o público chinês é um público muito consumidor. Então, por mais que pareça que é algo que vai acontecer dentro da economia americana, primeiramente porque ele faz ali essa questão de combater os produtos que estão sendo importados, ou filmes que estão sendo importados. Do ponto de vista econômico, o que tem aqui é um ataque indireto à indústria chinesa, e mais uma vez ele vai meio que combatendo esse crescimento do poder chinês, ou seja, do investimento chinês, dos principais canais de distribuição. Então, ele já tinha feito isso, por exemplo, evitando empresas chinesas de ter participações, reduzindo, por exemplo, na SEC, eu vou estar na New York Cent na quarta-feira, reduzindo essa questão de IPO de empresas chinesas aqui nos Estados Unidos, ou seja, ele vai meio que fechando algumas portas, quer os canais de entrada para a China conseguir acessar os Estados Unidos e criar as suas riquezas, melhorar a sua qualidade comercial, sua qualidade educacional. Então, isso aqui no final do dia, Débora, é mais uma questão, a China que vem crescendo bastante dentro do cinema nacional. E no caso específico dos filmes, Gilvan, o Brasil tem uma indústria audiovisual crescente, também dependente, do mercado internacional. Essas tarifas podem reduzir o espaço de produções brasileiras nos Estados Unidos? Ou o impacto, no caso, da produção audiovisual brasileira, seria mais simbólico na tua visão? Ótima pergunta, né? O audiovisual do Brasil passa por um momento de reconstrução dos últimos anos. Ele deixou de fazer algumas questões, a gente teve aqui, ainda estou aqui recebendo créditos, a gente tem agora o filme do Wagner Moura indicado, mas a nossa indústria nacional do audiovisual ela está em crescimento e não tem aqui uma grande distribuição nos Estados Unidos. Então, no final da questão, no primeiro impacto, o Brasil não vai ser impactado, porque ele não tem essa participação tão redundante aqui dentro. Isso vai ser, acho que talvez na terceira cadeia, bem lá no final, mas o Brasil não consegue ter uma distribuição aqui, tem os seus
desafios dentro do país, tem uma dificuldade de fazer distribuição, de conseguir trazer o público para os cinemas, de conseguir ter um fluxo de caixa, um orçamento mais reduzido, e aqui se entra em várias discussões sobre como a indústria nacional é financiada nos últimos anos, mas nesse momento para o Brasil aqui não tem tanto impacto. Se trata de serviços, Gilvan, o risco de retaliação, né, nos países, por exemplo, taxados, é mais preocupante do que quando se trata do tarifaço de produtos? Eu te pergunto isso porque a gente, né, como falei aqui no início do nosso papo, diversas empresas americanas levam um serviço aí para o mundo inteiro, desde redes sociais como segurança, enfim, tem diversos setores, né, então é um outro patamar, né, de relação, digamos assim, comercial que a gente tem quando se trata do setor de serviços. Mas retaliações nesse caso são preocupantes? Como que você avalia esse risco de retaliação de tarifaço agora de serviços? Esse risco, a retaliação não vai ser do cenário internacional, Débora. O que a gente tem conversado aqui, hoje tem duas conversas interessantes, é a inflação. Então, o que a gente tem que olhar muito no final do dia, essa própria construção de inflação dentro do mercado interno vai ter essa sensibilidade de que pensam sobre isso. Por quê? Porque os parceiros externos, eles não conseguem fazer uma retaliação tão grande. Por exemplo, você falou ainda há pouco do Canadá sofrendo na parte dos Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos, tipo, o Canadá representa 20% dessa indústria de madeira aqui na economia americana, mas, mais uma vez, no final da cadeia, é China e Vietnã que começam a ser muito impactados pela tributação de madeira. Parece que o ataque é no Canadá, mas no final é China e Vietnã que são os grandes exportadores aqui para os Estados Unidos. Então, isso mostra muito que o final da cadeia atinge sempre a China, então, em todos os mercados. Então, do ponto de Uhum. vista aqui de a retaliação não vai existir. A retaliação vai ser dentro do próprio mercado interno com a inflação. E é isso, Débora, que eu tenho conversado aqui com algumas pessoas, que ela já é latente, já começa a aparecer. Então, isso que vai ser a grande preocupação. Pois é, e até ia ser uma pergunta, me aproveitando que você está aí, né, Gilvan, inclusive, né, não sei se você conseguiu já circular bastante, mas qual que é a percepção que você tem em relação justamente a preços, ao que você tem conversado com as pessoas, como que elas estão percebendo isso? Porque na visão de Donald Trump, não tem mais inflação. Né? Não tem inflação nos Estados Unidos, está tudo muito controlado. Não é a mesma percepção, por exemplo, que tem os dirigentes do Federal Reserve, que ainda mostram bastante preocupação e que conseguiu trazer esse corte aí nos juros americanos por causa da desaceleração do mercado de trabalho. Então, qual que é a realidade nesse momento, né? Ou seja, qual que é a maior percepção nesse momento para o bolso dos americanos e de quem, porventura, também estejam visitando o país? Débora, muito boa pergunta, e aqui a gente tem que dividir ela em algumas questões, né? Porque aqui em Nova York, você tem, é uma cidade plural, com muita diversidade, muito encontro de populações, e eu sempre falo que aqui você acaba ficando um pouco míope. Mas eu conversei sim aqui com algumas pessoas, eu estou desde domingo aqui em Nova York, e as pessoas já falam de inflação, os mercados já apresentam-se isso, mas o público consumidor aqui, ele vai consumir, né? Aqui você é uma cidade turística, uma alta renda per capita, uma geração interessante de caixa. A grande verdade é onde eu tive anteriormente, foi em Nebraska. Em Nebraska, eu já comecei a falar com algumas pessoas, na última convenção do Warren Buffett eu estive participando, da Berkshire Hathaway, e ali você já sente uma inflação sim, tá? Então, eu estou buscando essa inflação muito dentro do meio oeste americano, onde realmente as coisas acontecem, realmente os Estados Unidos está ali. Quando eu venho para Nova York, Califórnia, Miami, você tem uma visão um pouco mais diferente, que é um outro perfil de público que às vezes a gente não consegue ter essa sensibilidade real do americano do meio oeste. Então aqui, mas mesmo aqui, estando aqui em Nova York, você tem sim uma sensibilidade de preço, as pessoas já falam uma diferença de alguns bens, mas curiosamente, Débora, são os bens mais sofisticados, né? Não são os bens de consumo principal. Mas sim, já existe uma inflação em alguns itens, por exemplo, a parte de frutas, tá, Débora? A parte de frutas que o México já trazia isso, você já tem aqui uma diferença de preço, já tem uma inflação, mas Débora, a gente vai ter uma pressão muito boa dela em janeiro. Janeiro e fevereiro são meses determinantes para a gente entender essa inflação, porque você vai ter ali o final de ano e as férias. Maravilha. E, Gilvan, agora vamos lá, né? Shutdown, porque para além de todo esse caos, né, desse cenário comercial, né, desse novo desenho
do comércio global que Donald Trump tem proporcionado, a gente tem agora esse risco do shutdown do governo e, portanto, que já causa muita preocupação. Primeiro, é importante a gente lembrar que não é a primeira vez, né, que a gente vê isso acontecer. Governos anteriores passaram por essa mesma aflição de ter que negociar nos 45 do segundo tempo. No primeiro governo Trump, a gente viu o shutdown realmente acontecer e isso já trouxe um impacto econômico na atividade econômica muito grande. Então, vamos lá. No primeiro governo americano isso aconteceu e teve impacto na própria atividade econômica. Agora, como que esse shutdown, qual que é o risco real desse shutdown e como que isso se soma, né? Como que isso se soma agora aos efeitos dessa guerra comercial? Ótima questão, Débora. Na primeira gestão Trump, em 2019, ela durou 5 semanas e aumentou o custo no orçamento em mais de US$ 3 bilhões. Então, o governo Trump já passou por isso e administrações passadas têm encontrado esse caminho. E essa é uma grande discussão. Por exemplo, quando o governo Donald Trump ele criou sua composição, ele trouxe até o Elon Musk para fazer o DOGE, uma das questões do DOGE era olhar o orçamento. E a gente tem falado muito aqui que essa questão do endividamento dos Estados Unidos é o grande impulsionador para as medidas de guerra comercial que tem acontecendo. Então, isso pode acontecer, pode paralisar a economia, isso já vem acontecendo em diversas administrações, e a preocupação aqui é principalmente no mercado de títulos privados, né? Essa questão e títulos também do governo americano, os T-bills e os T-notes, que são os títulos de longo prazo. Então, isso acaba trazendo uma sensibilidade nos preços de títulos de renda fixa dos Estados Unidos, muda um pouco a precificação, e qualquer mudança na precificação acaba trazendo estresse nesse mercado, que é um mercado muito representativo aqui, que são os bons americanos e o mercado de renda fixa dos Estados Unidos, uma dívida corporativa. Então, nesse cenário, Débora, tem uma preocupação sim, porque isso acaba trazendo uma mudança na precificação dos títulos e prejudica alguns fundos de investimentos. Então, hoje, curiosamente, eu tenho uma reunião com uma grande instituição com mais de trilhões de dólares em renda fixa aqui dos Estados Unidos. Então, na parte de vista do investidor, que é o que a gente toma a decisão, Débora, essa precificação dos títulos T-bonds e os T-notes dos Estados Unidos, que faz aquela inversão da curva da taxa de juros, pode ser a maior sensibilidade no curto prazo. A gente entende que aqui os republicanos têm maioria e talvez isso consiga passar um pouco mais rápido, Débora. O governo Trump tem tido várias vitórias nesse sentido, então isso talvez acaba não trazendo preocupação, por exemplo, quando a gente compara com administrações passadas, que não tinha uma força tão grande nas casas, mas o governo Trump tem uma força muito grande aqui. Então, no final do dia, Débora, acho que a grande expectativa é o seguinte, é que ela aconteça, que ela não demore 5 semanas. E do ponto de vista de algumas áreas, por exemplo, a área da receita dos Estados Unidos já falou que vai ficar aberta, enfim. Então, a preocupação muito se acontecer muitas semanas, Débora, é o custo do utilities, né, o saneamento básico, a parte elétrica, a parte de limpeza, isso é uma preocupação. Perfeito, meu querido. Muito obrigada, Gilvan, por todas as atualizações aqui pra gente. Qualquer novidade, aliás, volta a chamar a gente por aqui, porque hoje você está no olho do furacão, literalmente. Um ótimo dia para você, bons encontros aí, bons papos aí ao longo do dia. Muito obrigada, meu querido. Até uma próxima. Até a próxima, Débora. Um ótimo dia para você e nossa audiência. Até mais.